para honra e glória do nosso Cristo, estamos hoje no dia 190 e 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Cristo, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus, em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui também. Se você está chegando aqui, caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui cumprindo Salmo capítulo 1, versículo 1, que é: Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós estamos aqui para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Começamos em 1º de janeiro de 2026, e se Deus quiser vamos terminar de ler a lei do Senhor, a Bíblia inteira, em 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus, em nome de Jesus. Agradeço a você também por estar aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E para quem já está aqui, é o seguinte, eu achei, né, que o Provérbios, o livro de Provérbios, ele seria um pouco menos, menos demorado, menos complexo, menos, em questão de tempo, mais rápido do que Salmo 119. Mas Jesus é bom, o Senhor tem nos dado sabedoria para honra e glória dele. E vamos seguir, que Jesus é bom, que importa. Aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino do céu às pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá! Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. E aí já começa logo uma bênção. Há tempo para tudo. E aí presta atenção no decorrer. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é um grande ensino. Isso aqui é algo muito importante para a gente. E vamos lá. Para tudo, há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do sol. E aí você vê, ó, às vezes, e nós somos assim, às vezes a gente quer as coisas logo, rápido, às vezes a gente quer as coisas assim, imediatas, mas tem uma questão. Sempre que a gente entende que para tudo há um tempo, que para tudo há um propósito, que para tudo há uma cronologia correta, né? Há um motivo correto, e que uma coisa depende da outra, e que acima de tudo Deus ele é o regente, a gente volta a ficar em paz. Então assim, sempre lembre disso, há um tempo certo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí você vê. Para tudo tem um tempo. Para tudo tem uma circunstância. Para tudo tem um momento. E nós precisamos entender que Deus é soberano. Nós precisamos entender que Deus ele é poderoso. Nós precisamos entender que acima de todas as coisas, Deus está regindo o tempo. E isso é uma bênção. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E aí você vê. Baseado no conhecimento humano, ele pode dizer, não, só ganha coisas, bens dessa terra, bens dessa vida. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, nós entendemos que é o contrário. Tudo que fazemos, fazemos para Deus. Tudo que plantamos, plantamos para Deus. Tudo que nos esforçamos, nos esforçamos para Deus. Ou seja, o fruto do nosso trabalho, o nosso salário, não é apenas o que a gente consegue ver e tocar. Mas é aquilo que o Senhor conhece. Nossos atos são conhecidos por Deus. Mas é aí que está. Na base do homem, baseado no homem que só tem conhecimento, ele pode se fazer essa pergunta. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. E aí você vê, mais uma vez Salomão não está falando com sabedoria como seu pai. Mais uma vez, Salomão está falando com conhecimento. Por quê? Porque, na realidade, não é um fardo trabalhar. Não é um fardo no sentido de, meu Deus, nós temos que trabalhar. Para nós não. Por quê? Porque nós estamos com Deus. Então, o que fazemos é para a glória de Deus. Para nós é uma vocação. Para nós é uma oportunidade de louvarmos a Deus. Para nós é uma honra podermos fazer o que fazemos para glorificar quem Deus é. Então,
Para os homens que não têm a Deus, não. É um fardo, é uma dificuldade, é uma dor. E aí que tá, é uma maneira de viver. Você prefere viver sua vida sendo uma vida cheia de fardo, cheia de dificuldade, cheia de problema? Ou uma vida feliz e grata por quem Deus é? Isso muda tudo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, no caso Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí você vê coisa interessante, né? O homem no coração tem esse anseio para poder viver a eternidade, para poder chegar à eternidade. Mas ó, o homem pela mente natural não consegue entender o que Deus fez. O homem pela mente natural não consegue entender ou compreender os caminhos do Senhor. Mas aí que tá. Estamos aqui para poder servir ao Senhor. Se Deus quiser nos ensinar, nos mostrar, nos direcionar, nos dar os porquês, Ele vai. Mas se Ele não quiser, também não vai. Mas o que importa é que nós louvamos a Ele. O que importa é que nós glorificamos quem Ele é. O que importa é que nós exaltamos o Seu nome. E é isso que vale. Versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E é verdade. Isso aqui, apesar de Salomão, muitas coisas ele ter falado com conhecimento e não com sabedoria, mas isso aqui é muito verdade. Olha, não há nada melhor do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Como é que nós ficamos felizes? Como é que nós somos felizes? Salmos capítulo 1, versículo 1. Feliz o homem que medita na lei do Senhor. Acabou. De dia e de noite. Acabou. E a partir do momento que meditamos na lei do Senhor, podemos fazer o que é certo, podemos fazer o que é bom, podemos fazer o que é direito. Versículo 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E é verdade. Apesar de Salomão, muitas vezes aqui atrás ele ter falado com conhecimento, o que ele está falando aqui é algo que, inclusive, a sabedoria do Senhor nos ensina. Poder ter o fruto daquilo é um presente de Deus. É uma bênção. Você poder trabalhar, você poder se empenhar, você poder se esforçar e você ver aquilo dando fruto é uma bênção. E de fato é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez, sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Ou seja, operando Deus, quem impedirá? Fazendo Deus, quem pode ser contrário? Se Deus fez, quem é que pode desfazer? Ou se Deus não fez, quem é que pode fazer e achar que vai dar certo? Ou seja, tudo vem do Senhor. O Senhor é o rei. O Senhor é soberano. O Senhor é poderoso. E Ele que faz todas as coisas. Nós só somos instrumentos. Por isso que eu digo para você, a nossa vida, ela está na mão do Senhor. E quanto mais a gente consegue entender isso, melhor é para a gente. Porque a gente vai fazer aquilo que agrada ao Senhor. E, consequentemente, as bênçãos de Deus, elas não só estarão em nossa vida, como também nos acompanharão. Então, assim, quer ter uma vida em paz, quer ter uma vida tranquila, quer viver bem nessa terra? Louve a Deus. Se dedique na lei do Senhor de dia e de noite. Busque entender quem Deus é. Busque ser um com o Senhor. Isso é bênção para você. Isso é louvor a Deus. Versículo 15. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Olha, os homens podem dizer, eu fiz, vai acontecer, vai ser. Mas entenda, todas as coisas já aconteceram. Todas as coisas já passaram. Todas as coisas que os homens acham que é novidade, não é. Tudo já aconteceu, tudo já existiu. Mas Deus investigará o passado. Isso aqui também é uma lembrança do juízo posterior que há de vir. Deus examinará e Deus julgará. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. E aí você vê,
onde deveria haver justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Ou seja, as coisas estão no lugar errado. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito. Acabou. Olha, pelo conhecimento humano, nós podemos ter esse mesmo entendimento. Deus vai julgar tanto o justo quanto o ímpio. Vai acontecer. Por quê? Porque há um tempo para todo propósito. Há um tempo para todas as coisas. E assim é. Um tempo para tudo que acontece. Ou seja, o ímpio hoje está praticando mal, não tem problema. Ele vai receber a punição. Ele vai receber a justiça de Deus. O justo hoje está praticando o que é bom, não tem problema. Ele vai receber a punição. Ele vai receber a justiça de Deus. Tudo que plantamos, colhemos. Tudo que fazemos, colhemos. Tudo que nos empenhamos, também vamos colher. Assim é. A semeadura é livre, mas o colher é obrigatório. O que você vai plantar, o que você vai semear, você escolhe. Agora, o que você vai plantar é literalmente o que você vai colher, é literalmente o que você plantou. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. E aí, isso aqui é bom, porque é o seguinte, nós, muitas vezes, acabamos esquecendo a nossa natureza. Nós, muitas vezes, acabamos esquecendo que nós somos maus, que a nossa natureza é má. Então, o que é que Deus faz? Deus mostra, olha, eu vou te dar uma aprovação, para que você veja e entenda o que estava no seu coração. Para que você venha a pedir misericórdia a mim. Para que você venha a lutar contra isso. Para que você venha a ser diferente. Para que você venha a ser aperfeiçoado. Por isso que o pai de Salomão, Davi, ele pedia, Senhor, sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Para quê? Por quê? Porque na minha consciência humana, eu não vejo mal em mim. Mas Deus, se ele me sondar, ele vai ver. Se ele me sondar, ele vai me provar. E aí, na prova, eu vou ver que eu sou mal. E aí eu vou poder lutar contra isso. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E aí você vê coisa interessante, né? O fôlego de vida, alguns chamam de fagulha, outros chamam de fagulha divina, outros chamam de sopro. Tem várias palavras para essa questão, mas a questão é, se algo tem vida é porque Deus deu o fôlego. E esse fôlego de vida, ele volta a Deus. Alguns chamam de espírito. Ele volta a Deus. Agora, a nossa alma é determinante. Quem somos? O que nós somos é a nossa alma. A alma vai para o céu, a alma vai para o inferno. O fôlego de vida sempre vai voltar para Deus, acima de todas as coisas. Sempre, porque é de Deus. A vida só volta para Deus. A vida é de Deus. A vida sempre é do Senhor. Agora, nosso corpo, ele vai seguir a alma. Para onde é que a alma vai? Depende. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Você vê, olha, vai chegar o tempo que ambos vão perder o fôlego. Vai chegar o tempo que ambos vão não ter mais fôlego. Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. E aí você vê. Olha, de certo modo eu concordo. De certo modo eu concordo, porque assim, Deus faz com que o homem venha a se satisfazer do que ele faz. Porque essas são as bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor não é só você ter, mas a bênção do Senhor também é você se satisfazer no que você tem. Mas, em contrapartida, o propósito e a alegria, a felicidade é justamente a vida que você teve, em louvor a quem Deus é, em gratidão a quem Deus é, em submissão a Deus, em trabalhar para o Senhor. Não há nada melhor que isso. Você fala, meu Deus, eu passei minha vida inteira me dedicando ao Senhor.
Meu Deus, eu passei minha vida inteira me dedicando a quem o Senhor é. Meu Deus, eu passei minha vida inteira firme na tua presença. Não há nada melhor do que isso. Isso é uma bênção. Então, assim, vamos continuar. Pois, quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte? Aí que tá. Tanto Salomão quanto Davi entendiam uma coisa. Senhor, no reino dos mortos, quem o louvará? Ou seja, eu entendo que o meu tempo, que a minha estadia, que a minha passagem aqui é curta. Então eu preciso louvar a Deus enquanto vida eu tenho. Isso quem falou, e quem falava, e quem vivia era Davi. Já Salomão não. A minha passagem é curta. Então, pelo fato da minha passagem ser curta, eu tenho que aproveitar o que eu tenho. Entende? Salomão, ele fala baseado no conhecimento humano. Mas Davi, ele fala baseado na sabedoria de Deus. O que é melhor? Aí que tá. Se nós temos a sabedoria de Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos buscar a Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor enquanto vida nós temos. E também vamos desfrutar de tudo que Deus nos deu. Mas se nós só temos conhecimento, nós só vamos querer desfrutar. E vamos esquecer de louvar quem Deus é. Então, assim, busque ter sabedoria. Sabedoria vale muito mais. Conhecimento é bom, mas sabedoria é muito melhor. Vamos continuar. Eclesiastes capítulo 4. As injustiças e os absurdos da vida. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. E não há quem os console. Né? Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda nem nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Olha, é aquela questão. Nós estamos aqui com um propósito. Sermos testados e aperfeiçoados. E sermos separados, o joio do trigo. Ponto. Eu não tenho muito tempo para poder explicar isso aqui, mas a questão é o seguinte. Todos nós, de forma completa, de forma total, estamos sendo testados. E todos nós temos a mesma possibilidade de conhecermos a Deus e nos rendermos a quem Deus é. Por isso que é importante nós estarmos aqui. E justamente dentro dessa realidade é o seguinte. Todos nós temos a oportunidade de voltar para casa. Porque nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Pelo menos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida não são daqui. Assim como Cristo não é daqui. Nossa pátria não é essa. Mas só Deus, Ele sabe e conhece quem não é daqui. Então por isso que precisamos ser provados e testados e aprovados para a glória do Senhor. Então assim, é necessário que todos venham. É necessário que a contagem dos santos venha a ser feita. É necessário que haja a diferença, a separação do joio do trigo. Por quê? Porque nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós só é destituído quem um dia conheceu. Mas nós conhecemos e não seguimos por algum caminho. Seja pelo caminho de Satanás e já estaríamos derrubados e seríamos hoje um demônio ou demônios. Ou seja pelo caminho de Deus e estaríamos com Deus até hoje. Louvando e glorificando a Deus. Pelo fato de nós não termos seguido por um caminho ou por outro, nós precisamos ser testados aqui e agora. Um terço foi derrubado. O outro terço está com o Senhor. São os anjos. E nós? E o terceiro terço? Estamos sendo testados. Então, assim, entenda. Há uma bênção em estarmos aqui. Porque aqui nós temos a oportunidade de garantirmos o conhecimento de Deus em nós, em nossa alma. Há uma bênção em estarmos aqui, porque só pelo fato de estarmos aqui, nós temos a possibilidade de conhecermos quem Deus é e voltarmos para casa. Há uma bênção em estarmos aqui, porque só pela capacidade de estarmos aqui, nós podemos conhecer a Cristo, a mensagem que nos leva de volta para o nosso lar.
Então há uma bênção estarmos aqui. Agora, isso é baseado na sabedoria de Deus. Mas baseado no conhecimento humano, não vale a pena estar aqui. Baseado no conhecimento humano, isso aqui é péssimo. Baseado no conhecimento humano, é melhor mesmo é quem não está mais aqui. Porque o mundo é terrível e muito mal. Mas aí que tá. Você vai olhar para o mundo de que maneira? Para um mundo mal e terrível e violento? Ou você vai olhar todos os dias, vendo a oportunidade de louvar a Deus, glorificar a Deus, louvar quem Ele é e sua vida ser dedicada a Ele? É uma escolha. O que você escolhe ver? Você escolhe ver como Deus é bom e faz coisas maravilhosas. E Ele é Senhor e Rei e Criador e Soberano? Ou você escolhe ver que isso aqui, os homens nascem já programados para voltar ao pó? É uma escolha. Olha, eu digo para você, vale muito mais a pena você entender que cada dia é um dia de louvor e gratidão e alegria por quem Deus é. É muito melhor. É muito melhor. Viva assim. Versículo 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Olha, isso aqui também tem uma coisa interessante. É muito melhor você buscar ajudar seu amigo, você buscar ajudar seu irmão, você buscar colaborar para que todos venham crescer. Não você viver na disputa. Ah, eu quero fazer isso melhor do que aquele e tal. Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vive na disputa, você não entende que nós fazemos parte de algo, de um plano muito maior. Mas quando nós falamos, não, eu quero cooperar, eu quero ajudar, eu quero ser mais um a fazer algo, você entende que independente de você estar ali, aquilo vai acontecer. Então você vive uma vida não baseada em única e exclusivamente você, mas você vive uma vida baseada em louvar a Deus, em glorificar a Deus, em fazer coisas para Deus. É aquela questão, cada abelha dentro da sua colmeia, ela tem um papel fundamental. Mas todas trabalham em prol da colmeia. Ou seja, elas não ficam competindo entre elas. Ah, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. Não. Mas todas elas trabalham para o bem comum. Então nós temos que pensar dessa maneira. Às vezes eu vou não fazer uma coisa que eu gosto tanto para poder ajudar meu irmão. E às vezes meu irmão vai fazer a mesma coisa para mim. E nós todos estamos trabalhando para Deus. E eu vou ter que tolerar ele, ele também vai ter que me tolerar. Eu também vou ter que amar ele, ele também vai ter que me amar. E todos nós vamos crescendo para a glória de Deus. Então, ponha isso na sua mente. Não vivam uma vida de competição, mas vivam uma vida de todo mundo se ajudar. É muito melhor. Uma vida de competição é uma vida que você vai sempre estar ali no seu limite. E é provável até que você esqueça de louvar a Deus. Mas uma vida que tudo que você faz é para a glória do Senhor, é outra história. Porque você entende que tudo que você está fazendo ali faz parte de um processo muito maior. Versículo 5. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. E aí você vê, ó, mais uma vez aqui. Não seja tolo, não cruze os braços, faça. Crie, gere, produza. Não fique inerte, faça. Porque você é fundamental para essa obra-prima que o Senhor tem feito. Você é uma peça fundamental, você é uma joia rara. Aproveite. Aproveite o tempo que você tem, faça algo de bom. Olha, deixando claro, independente de ser visto ou não. Porque às vezes as pessoas falam assim, fulano ali e tal, não faz nada. Fulano ali não ajuda em nada. Quem disse? Quem sou eu, você, para poder dizer que fulano faz ou não faz? Quem sabe é Deus. Deus sabe a sua importância, tanto no público quanto no particular. Deus sabe a sua importância tanto no palco quanto nos bastidores. E acabou, ninguém tem nada a ver com isso. Então faça o melhor que você pode com o que você tem na mão na hora. E vamos seguir. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço de muito esforço e de correr atrás do vento. Olha,
deixa eu te falar uma coisa. Independente de quantos punhados você tenha, se você está com Deus, se você está com o Senhor, se sua vida é dedicada a quem Deus é, pode ficar em paz. Porque é Ele que vai te suprir. Foi Jesus, foi o Rei, foi o Senhor, foi o meu Deus, foi o meu Senhor, foi o meu Rei, foi o nosso Rei, foi o nosso Senhor. Ele falou, olha, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Pelo amor de Deus, lembra disso. Se você tem que ter um compromisso na sua vida, se você tem que ter uma rotina na sua vida, se você tem que ter uma disciplina na sua vida, que seja única e exclusivamente com Deus. Todas as outras coisas não precisa. Todas as outras coisas vão acontecer naturalmente. Mas isso sim, onde você precisa realmente botar sua energia, botar seu empenho, botar sua força, botar sua garra, botar seu suor, botar seu sangue, é para você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É para você orar a Deus. Isso sim. Mas de resto, calma. Relaxa, porque é Deus que cuida de ti. De duas uma. Ou o que Jesus falou é 100% verdade. Buscar primeiro o reino dos céus e demais coisas são acrescentadas. Ou então eu não creio. Acabou. Só existe essa realidade. Então vamos seguir, versículo 7. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filhos nem irmãos. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Olha, é aquela questão. Desfrute do que você tem. Glorifique a Deus desfrutando dessas coisas. Pense nisso. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E é verdade. Olha, tudo que você faz sozinho, se você tiver mais pessoas com você, vai ser muito melhor. Inclusive até louvor. Se você louva a Deus sozinho, quando você está com seus irmãos, você vai louvar muito mais. Isso é uma bênção. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha, seja você alguém que ajuda os outros a levantar. Seja você alguém que está ali disposto a ajudar, disposto a levantar, disposto a fortalecer. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Entende? É mais fácil dois estarem juntos e um aquecer o outro do que sozinho. Não tem como você se aquecer sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha, ponha isso na sua mente. Sempre Deus, ele vai colocar no seu coração a vontade de você louvar Ele, a vontade de você buscar Ele. Mas cabe a você se empenhar. Cabe a você se dedicar. Cabe a você se disciplinar para isso. Agora, quando você está com outras pessoas, a energia necessária para isso é menor. A energia necessária para você buscar a Deus, para você louvar a Deus, para você se empenhar é menor. Então, assim, seja sábio. Esteja com seus irmãos para juntos vocês louvarem a Deus. É mais fácil. Eu falo por experiência própria, para a honra e glória do Senhor. Talvez você não tenha essa oportunidade de você parar todos os dias e 5 minutos parar assim para poder orar a Deus. Mas só pelo fato de você estar ali na congregação, estar ali na comunidade dos santos, estar ali na igreja, só ali, você consegue orar 15 minutos. Ou então, às vezes, você pode não estar orando, mas ali seu irmão está orando e você está ali também, confirmando. Então, seja sábio. E eu te garanto uma coisa, hoje você tem facilidade, é muito provável que seu irmão tenha dificuldade. E onde você tem dificuldade, é muito provável que seu irmão tenha facilidade. Por quê? Porque o corpo é de Cristo.
É um fortalecendo o outro. Nas minhas fraquezas você é forte. Nas suas fraquezas eu sou forte. Tudo isso para a glória de Deus. Então, seja sábio. Não fique sozinho. Esteja na congregação. Esteja na comunidade dos santos. Esteja com os irmãos. Isso vai fortalecer a sua alma. Isso vai fortalecer a sua vida. Isso vai fortalecer a sua comunhão com Deus. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Vamos seguir. A futilidade do poder. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. Olha, pelo amor de Deus, aceite repreensão. Pelo amor de Deus, aceite conselho. Pelo amor de Deus, pare para ouvir pessoas que o Senhor já colocou sabedoria no coração delas. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono. Ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi? Ainda assim, o povo que vive debaixo do sol seguiu o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incalculável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. E aí você vê, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque as pessoas elas acabam, querendo determinadas pessoas, aqui nesse caso como rei, que aquele vai ser um bom rei. Mas o oposto é verdadeiro. Se nós colocamos o nosso querer em buscar a Deus, em agradar a Deus, em nos dedicarmos à lei do Senhor, é Deus quem vai colocar um rei. Olha, o nosso propósito não tem que ser nas coisas aqui, horizontalmente. Não. Os nossos propósitos têm que ser nas coisas lá em cima, verticalmente. Porque se nosso propósito estiver nas coisas lá de cima, nas coisas do Senhor, aqui ao redor, tudo dá, tudo funciona. A regra é essa, não tem para onde correr. Foi assim que Deus instituiu. Eclesiastes capítulo 5. O temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Olha, tenha cuidado. Seja reverente. Santidade ao Senhor. Reverência por quem Deus é. Ele é bom, nós não. Ele é santo, nós não. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Ou seja, quem busca entender, quem busca compreender a lei, quem busca se debruçar a lei, é muito melhor. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a promessa. Vã do tolo. Olha, se você já caiu no laço, Se você já caiu no problema de você falar uma coisa e você saber que aquilo você falou mal, peça perdão. Retire sua palavra. E busque se fiscalizar. Para que você não venha ficar falando o que não é. Para que você não venha ficar dando promessas vazias. Sim, sim, não, não, ponto. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Olha, o que você fez um voto com Deus, faça, cumpra, realize. Isso é para a glória de Deus. Isso é para você, bênção para você. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Você fez? Cumpra. Por que irritar a Deus com o que você disse e deixá-lo destruir o que você realizou? Fale o que é. Não é, ponto. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Isso aqui que é fundamental. Em meio a todas as coisas, tema o Senhor. Isso que importa. As riquezas não dão sentido à vida. Se você vir o pobre, o oprimido, numa província, e vir
que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais altas. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se tem interesse pela agricultura, ou seja, pelos negócios, pelas coisas boas. Ou seja, olha, é muito bom quando você tem um governo que ele cuida do povo, quando você tem um governo que cuida das questões, quando ele tem um governo que está prestando atenção no que é correto. É muito melhor. É muito melhor um governo que presta atenção no que é bom do que um governo que tá nem aí, né? Então, ore a Deus. Peça a Deus. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha, você tem que amar a Deus. Você tem que amar trabalhar para Deus. Você tem que amar se dedicar a Deus. Você tem que amar dedicar sua vida a Deus. Isso sim. Mas qualquer outra coisa, que nada, não faça isso não. Não faça isso mesmo. Não vale a pena. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens e a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Quando você tinha menos, você não tinha tanto trabalho. Agora você tem mais, você vai ter muito mais trabalho. Qual o benefício real que você teve? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Você vê. Olha, presta atenção em uma coisa. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem dá o sono. A fartura material não dá tranquilidade, não. Mas é Deus que dá. Há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Olha, tudo que você tem, que seja para a glória de Deus. Tudo que você construiu e constrói, que seja para a glória do Senhor. Tudo que você está pensando em fazer, que seja para o Senhor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o seu filho que ele nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Lembre disso. Viva para Deus, viva para o Senhor. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? E aí você vê, né? Olha, você pode ser o que for nessa terra, você pode ser o que for nessa vida. Mas um minuto depois que você fechar os olhos, de nada vai ter valido. Nada. Agora, o que você fez para Deus, essas são boas obras. Obras testadas e aprovadas, passadas pelo fogo e vencidas para a glória de Deus. Lembre-se disso. Passada, toda a vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida que Deus lhes dá, pois essa é a sua recompensa, não é? Essa é uma parte, mas a recompensa nossa é louvarmos a Deus, é glorificarmos a Deus, é nos rendermos em quem Deus é. Salomão aqui falava com conhecimento. O que é que Davi falava? Feliz é o homem que medita a lei do Senhor de dia e de noite. E nela tem bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, porque nela encontra Deus. Feliz é o homem, como Jó falou. Antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. O ver a Deus valeu mais do que tudo que eu tinha, do que tudo que eu vivi, do que tudo que eu imaginava. O ver a Deus de Jó foi mais importante do que toda a sua vida. Jó tinha sabedoria. Salomão aqui falava com conhecimento.
E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. De fato, isso aqui é um presente de Deus. Deus ele vai, capacita, fortalece, firma e abençoa. E você, né, a pessoa aproveita. Só que entenda, você não vive para aproveitar os bens que você tem, mas você vive para glorificar a Deus. O aproveitar vai ter? Vai ter. Mas a sua base, o seu norte, o seu fundamental é glorificar quem Deus é. E isso é fundamental. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida. Porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. E aí você vê. Pelo conhecimento humano, nós podemos chegar à conclusão de que o homem que está ali com a mente focada em coisas boas, ele esquece que sua vida é breve. Só que melhor do que estar com a mente ali ocupada em coisas terrenas e dessa vida, é aproveitando a vida. Muito melhor é estarmos com a mente, o coração e nossa alma dedicados a Deus, glorificando a Deus, firmes em quem Deus é, curtindo, aproveitando, meditando na lei dele de dia e de noite para a glória do Senhor. E escreve aqui vida, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui vida. V-I-D-A, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui vida. Escreve aqui vida. V-I-D-A, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui vida. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino do céu às mais pessoas, mais vidas, mais almas. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Agradeço a você também por ter chegado. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 191, para a honra e glória do Senhor. Se inscreve aqui para amanhã você receber a notificação aí, dia 191. E é isso. Se Deus quiser, mais uma vez, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E é isso. Se Deus quiser, em nome de Jesus, até amanhã, dia 191, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.